Você sabe o que é NR1 e os fatores psicossociais? Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a NR1 e os fatores psicossociais. O que a gente tem aí sobre esse tema, né? A gente teve uma mudança recente na NR1 que ainda vai entrar em vigor, tratando da exigência das empresas em incluir os fatores psicossociais entre os riscos avaliados no PGR, no Programa de Gerenciamento de Risco. A gente sabe que os fatores psicossociais eles estão inseridos dentro dos riscos ergonômicos. Tomem cuidado com isso. Tem muita gente aí no mercado falando besteira, infelizmente, trazendo o tema de uma forma inadequada. A gente tem, então, dentro dos riscos ergonômicos, os fatores psicossociais. O que são esses fatores psicossociais? São aqueles fatores que podem influenciar e ocasionar principalmente as doenças mentais. É interessante essa mudança que teve na legislação, que ela visa justamente a proteção do trabalhador, o gerenciamento por parte da empresa desses fatores de risco que podem gerar essas doenças mentais que têm tido um aumento muito grande na sua incidência nos últimos anos. As estatísticas da Previdência Social mostram que cada vez mais nós temos concessão de benefícios no INSS em razão de doenças mentais, dos famosos Fs. E aí a gente teve essa modificação na NR1, trazendo a obrigação das empresas tratarem, gerenciarem, fazerem a gestão dos fatores psicossociais. Os fatores psicossociais inseridos dentro do risco ergonômico, lembrando que nós temos 5 principais riscos dentro do PGR, né? Risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Os fatores psicossociais eles entrariam dentro dos riscos ergonômicos. Quem já estudou sobre ergonomia, eu fiz pós-graduação em ergonomia, a gente sempre tratou desses fatores, tá? Só que isso não era uma coisa que estava expressa na legislação, né? Agora não, agora está expresso, é obrigatório, não tem como fugir, não tem como falar não sabia, não vou fazer, deixa para lá. Eu vou ser obrigado a considerar esses fatores psicossociais. E aí, as empresas vão ter que ver como identificar os fatores psicossociais dentro das suas dependências, né, nas suas atividades laborais, e também qual vai ser o plano de ação, porque a gente tem que lembrar que a NR1, o PGR, ele traz 2 conteúdos obrigatórios para o PGR, né, o inventário de risco e o plano de ação. E aí no meu inventário de risco eu vou ter que identificar esses fatores psicossociais, eu vou ter que classificar de acordo com a minha matriz de risco a probabilidade, a gravidade, e aí sim propor a minha ação. O que eu vou fazer? Eu identifiquei que existe, agora o que eu vou fazer para evitar que esses riscos adoeçam os meus trabalhadores? E esse é um grande desafio para as empresas. Por quê? Porque esses fatores psicossociais, muitas vezes, eles não são tão perceptíveis. As empresas têm muita dificuldade na identificação desses fatores. Quais são as ferramentas que eu vou utilizar? Como eu vou fazer tudo isso? O PGR, ele não vai determinar na NR1 como isso vai ser feito, tá? Não está escrito na norma como isso vai ser feito. Cada empresa vai ter que adotar, assim como para os outros riscos, os métodos e a forma de análise que entender adequada. A gente tem, em relação ao risco físico, né, ruído, calor, a gente ainda tem alguma coisa de diretriz nas normas, né, de como fazer a metodologia de avaliação. No caso da ergonomia, é muito amplo, a gente tem a NR17 ali como um documento trazendo algumas diretrizes, mas não essa como fazer. E em relação aos fatores psicossociais, você, empresa, não espere, né? Você, profissional de saúde e segurança do trabalho, também não espere que vai ter lá na norma explicado, faz assim, faz assado. Não. A norma ela vem trazendo mais diretrizes. E aí eu tenho que adotar dentro da minha empresa, de acordo com a minha realidade, as ferramentas adequadas para fazer a identificação e a classificação desse risco. O que eu queria trazer aqui para vocês é só tomem cuidado, porque tem gente aí vendendo, inclusive, coisas que não são
adequadas em relação à identificação desses fatores psicossociais. Então a gente vê muita gente vendendo laudos mirabolantes, avaliações mirabolantes. Eu vou fazer uma avaliação individual do trabalhador e isso vai... Calma, tá? A gente está falando aqui de seguir a mesma lógica que a gente segue para os outros riscos ocupacionais. Então a gente está falando de uma avaliação do ambiente de trabalho, muitas vezes dividido até por grupo homogêneo de exposição, como hoje é feito dentro do meu PGR. Então a lógica que eu vou utilizar, o raciocínio que eu vou utilizar é exatamente o mesmo que eu utilizo para os outros riscos, com uma diferença que nós estamos falando de fatores psicossociais, tá? Mas existem sim ferramentas e metodologias que possam nos auxiliar e possam fazer com que o que às vezes parece um pouco subjetivo possa ser objetivado, pode ser materializado para integrar esse nosso documento. Fato é que a empresa vai ter que fazer alguma coisa, querendo ou não, a gente vai ter que adotar alguma medida para identificação e adoção de um plano de ação de acordo com o que foi identificado em relação a esses fatores psicossociais. Nós estamos tratando aqui de um tema muito relevante que tem gerado muito burbúrio, né? Muito burburinho, um desespero por parte de muitas empresas, mas o que eu queria trazer aqui para vocês é que o raciocínio que a gente utiliza, ele não é diferente dos outros fatores de risco. Calma, a gente ainda tem uma publicação recente do Ministério do Trabalho dizendo, inclusive, que eles vão publicar uma nota técnica, algum manual sobre os fatores psicossociais. Mas, mais uma vez, isso não quer dizer que o Ministério do Trabalho vai publicar o que a gente vai ter que fazer. Ele vai dar só para a gente diretrizes. E eu posso garantir para vocês que profissionais que sejam responsáveis e estão atualizados de acordo com as questões de avaliação, análise ergonômica do trabalho, análise ergonômica preliminar, né? Avaliação ergonômica, a gente tem total condição de identificar esses fatores e propor medidas para as empresas para que ela cumpra com as exigências da NR1. Tá certo? Os fatores psicossociais, esse é um recado final que eu queria deixar para vocês. Os fatores psicossociais, eles vão estar inseridos dentro dos riscos ergonômicos. Essa é a lógica que a gente enxerga em relação a esses fatores. Inclusive é isso que está escrito na redação da NR1, se vocês lerem com calma o trecho que vai entrar em vigor. Tá bom? Então, calma, cuidado com promessas e pessoas que às vezes começam a vir com soluções mirabolantes, soluções milagrosas para problemas complexos. Isso é complexo dentro da empresa, mas a gente tem como lidar com tudo isso e resolver esse problema dos fatores psicossociais e a identificação dele com a integração no programa de gerenciamento de risco. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.